escola ela é integral, de 7 horas até 4 horas. Aí eu fico lá, aí é muito ruim. Aí eu tenho que esperar. Aí quando eu venho de van, eu vou de van. Aí a van vem me buscar umas 6 horas, a van já vem me buscar. Aí eu vou pra escola, chego lá, eu chego na escola às 7 horas, eu fico rodando em outras escolas, aí chego nas outras escolas, para o povo, aí depois a gente é os últimos, né? A minha escola é a última. Aí vai ser deixada, aí depois vamos buscar e levo pra casa. E eu sou a penúltima, mas não sou a última. E espero que tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. E não esquece de deixar o like e se inscrever no canal.